Fala pessoal, tudo bem? Tá gravando um vídeo aí, passando um viés aí um pouco macro, micro, do euro, tá? E tá deixando a minha visão aí para um possível viés dessa semana também, tá ok? Vou tentar não deixar o vídeo muito longo, tentar ser um pouco breve e ao mesmo tempo passar bastante dicas aí para vocês, tá? Então galera, eu tô aqui no euro, gráfico mensal. O que que nós temos? O preço ele vindo de um fluxo de baixa no mensal. Nós tivemos toda essa impulsão aqui. E o preço agora ele está fazendo uma correção, ok? Então, se nós puxarmos aqui uma FIBO logo de cara, para vermos o nível de correção que o preço foi, ele já bateu em 50%, tá? Aqui já bateu uma e a segunda reteste na zona de 50%. Isso aqui também era um fundo, galera, observa. Era um fundo que foi quebrado. Então isso daqui é um break reteste, tá? Então nós temos aqui um ponto de oferta, tá? Era uma zona de demanda que foi quebrada e se torna uma zona de oferta. E aqui, ó, nós temos essa ineficiência de alta, e a expectativa dela era ser respeitada, né? Observa aqui que era um fundo, a expectativa desse fundo era quebrar o topo, porém ela falha, essa ineficiência de alta falha, então ela se torna um reteste, ela serve como break reteste mesmo, tá? Observa que o preço buscou ela e quase fechou, certo? Quase fechou. Temos outras aqui acima também e tal, mas essa aí é onde o preço agora tá tendo uma reação, né? E aí, pessoal, ó, observe que interessante. Se nós olharmos aqui no gráfico semanal agora, nós temos o preço, ou melhor, eu marquei esse ponto aqui, tá, ó, de oferta, já tenho ele marcado há um bom tempo, junto com essa ineficiência. Esse ponto aqui de oferta, por que eu marquei ele? Porque, ó, observa que ele tira a liquidez desse candle anterior, ele faz a quebra desse fundo. Então, nós temos aqui um ponto que o preço faz um buy e depois faz um sell, tirando a liquidez. É um ponto que o preço pode sim ter uma reação, tá? Então eu marquei aqui esse bloco de rejeição. Poderia ter marcado o candle todo, aqui eu marquei só o pavio. Se nós olharmos aqui, quando o preço se aproxima dessa zona, né? Se você marcou todo o candle, ok. Quando o preço ele bate nessa zona, ele já faz aqui um primeiro movimento de impulsão, né? Uma correçãozinha. Daí ele já vem aqui, captura esse topo. Inclusive eu acreditei que ele já fosse cair aqui, tá? Continuar o movimento macro de queda. Então, aqui foi uma. A gente pode analisar, né, que o preço fez uma captura nesse topo, ele fecha abaixo, né? Ó. Observa que o candle fecha abaixo, tá vendo? Então, nós consideramos sim uma captura de liquidez aqui. Okay? Então, ó, voltando aqui ao raciocínio, ele faz o primeiro toque na zona. Aqui já é o segundo toque na zona de oferta. Então, beleza, poderia ter deixado só assim. Ok. Então, quando o preço ele faz a falha da quebra desse topo, nós confirmamos uma captura de liquidez. E agora o preço, cara, semana passada, queda livre. Essa semana aqui, ó, se a gente for fazer uma leitura, né? O preço ele finaliza aqui embaixo, daí ele abre aqui em cima, ele abre, vai até lá em cima, daí ele cai, ele faz um movimento de alta. Então, essa aqui foi o movimento dessa semana. O preço abriu aqui em cima, vai até lá em cima, caiu e teve uma alta aí no final da semana, né? Agora nós precisamos, ó, eu vou esperar agora para o movimento dessa semana, tá? De cara, galera, aqui ó, nós temos uma ineficiência de volume, um imbalance de volume. O que é essa ineficiência de volume? Quando o preço ele finaliza um candle, pera, vou mudar aqui. Quando o preço ele finaliza um candle, que é, no caso ele finalizou, certo? Finalizou aqui. Daí o próximo candle abriu aqui em cima, fica um vácuo nesse preço, tá? E um vácuo de volume nesse preço, nessa zona, tá? Então eu marquei essa zona aí semanal, tá? O preço está reagindo
nessa zona. Dentro dessa zona, se nós olharmos lá no diário, nós temos o order block, alguma zona de demanda nós vamos ter aqui. Nós temos esse order block todo aqui, ó. Poderia marcar todo esse candle. Marcar todo esse candle. Poderia marcar só o pavio. E... Então nós poderíamos marcar dessa forma aqui. Okay. Agora, galera, ó, que interessante. Vamos lá. Manda. Não vai aparecer. Deixa eu voltar. Deixo para aparecer só abaixo do 4 horas. Então, deixa eu editar aqui. Eu não fico marcando muito zonas de oferta no diário e tal, para ficar aparecendo lá embaixo. Eu marquei uma vez e tal, é difícil ficar atualizando sempre, né? Então o preço quase mitigou a zona, tá vendo? Observa que também essa zona, ela faz um reteste nesse topo, certo? Era um ponto de venda que ele fez a quebra, fez o reteste, fechou ineficiência. Tá? Então pode sim ter uma reação aqui nesse ponto, para o preço fazer uma correção dessa queda aqui, galera. Observa que ele começou uma queda agora. Ó. E junto com esse movimento aqui, ó, é uma mínima semanal. Então, que é a mínima dessa semana aqui que finalizou, né? Vamos marcar ela. Tá? Marcar aqui. A gente for lá no semanal. Vou marcar aqui a mínima semanal. Week, semanal. Temos essa ineficiência aqui semanal também. Vai aparecer lá embaixo só. Aqui. Ver se no diário vai aparecer. Não, então deixa eu voltar. Tá. Essa ineficiência do semanal. Beleza. Então vamos voltar lá para o diário. Agora o que eu vou esperar para essa semana? O que nós temos de liquidez aqui nesse movimento? Temos toda essa linha de tendência também. Percebe que o preço não tirou a liquidez aí. Tá aqui para baixo. Aí essa linha de tendência. Ele não tirou toda, né? Você pode puxar para o lado aqui e ficar esperando o preço tirar essa liquidez. Então o que eu esperaria aqui, ó? Se a gente olhar lá no 4 horas agora, nós temos aqui também, ó, a gente consegue marcar pelo diário, mas você vai ver que lá no 4 horas vai ficar mais limpo. Nós temos esse ponto de supply, né? Aqui, ó, pode marcar todo esse ponto aqui. Esse candle, né? Esse order block. Do diário. Não vai aparecer, peraí. Agora, lá no 4 horas ele vai ficar mais nítido, quer ver? Marcamos aí. É um bloco de rejeição também. Tá? Vamos marcar lá, quer ver? Então, beleza, fechamos aqui com essa mínima. Beleza. Temos esse break retest aqui, que foi tocado uma vez. Então, esse aqui pode ser, sim, um ponto de liquidez também, tá? Esse ponto aqui. Mas falando um pouco micro, né, galera? Um pouco micro. Aqui, ó. Mais micro. Break retest aqui pode ser, sim, um ponto de liquidez também. Abaixo aqui nós temos outros pontos de interesse, que não vou entrar muito aqui no assunto. Ó, ineficiência de volume. Ineficiência de venda que foi quebrada. Então, o preço pode estar buscando uma mitigação ali também, ó. Ineficiência de venda aqui, ó. Pode marcar ela. Marca ela. Puxa para o lado. Temos uma ineficiência. Deixa eu ver. Então, o preço pode estar sim vindo buscar esse ponto aí para ter uma reação, tá, galera? Interessante. Pode ser tudo isso aqui, pode ser uma liquidez, né? Uma indução. Então, vamos ficar de olho. O que você pode marcar também de oferta aí. Agora vamos olhar lá no 4 horas para a gente olhar o que nós podemos pegar de operação, né, no intra. Cara, um fluxo muito forte de baixa, muito forte de baixa mesmo, tá?
Eu acredito que ele pode sim fazer uma queda bem forte. Ou melhor, já fez uma queda bem forte, né? Mas continuar essa queda. Então, o que nós temos aqui, galera? Ó, olhando em 4 horas agora, olhando um pouco mais micro. Isso aqui é o ponto de interesse lá do diário. Agora vamos tentar reduzir esse ponto. Observe que em 4 horas nós temos aqui um fluxo de baixa, o preço faz a quebra, esse topo faz a quebra desse fundo, esse topo faz a quebra desse fundo, tá? Agora o que você está pensando? Cara, o preço ele quer continuar nesse fluxo de ideia, né? O preço quer continuar nesse fluxo, 4 horas está de baixa. O que nós podemos buscar aqui? Se eu acredito que tudo isso aqui embaixo é liquidez, eu quero buscar um movimento de continuação, certo? Então, se eu estou enxergando isso aqui como um topo, eu vou puxar a minha fibra do meu fundo até o meu topo. Tá? Eu tenho aqui, primeiro, 50%. O preço pode estar buscando 50%. Né? Primeiro alvo. Aí, galera, o que nós temos de indução dentro desse range aqui? De cara, pessoal, ó, se isso aqui é um fundo que foi quebrado, nós temos ó, uma zona de demanda foi quebrada e foi tocada de novo. Então, esse topo aqui de 4 horas, ó, ele é uma liquidez. Tá? Pode marcar liquidez de 4 horas. Então, de 1 hora, 4 horas. Pode buscar aí esse ponto. Por quê? Porque, cara, quando o preço... A galera, o que eles operam é order block. Order block, tá? Então, eles estão enxergando isso aqui como um fundo fraco e um topo forte. Quando o preço se aproximar dessas zonas aqui, ó, eles vão começar a vender. Então, o preço pode fazer falsas confirmações aqui, lá em 15 minutos. Capturar toda essa zona. Aí, o que nós temos acima dessa zona? De cara, ó, vou apagar aqui essa zona do diário. Nós temos um flip de 4 horas, ó. Pode estar marcando aqui esse flip, toda essa zona assim. Observa que esse candle, ele tira a liquidez anterior. Ó, tira a liquidez. E acima do flip, o que nós temos? A extremidade. Então poderia estar marcando aqui o bloco de rejeição, order block, break retest aqui, tal. Marca aí, puxa pro lado. Vamos ver aqui. Vamos marcar só esse candle aqui. Vamos marcar só ele. Vou deixar mais extremo. Ó, observa que interessante, né? Esse topo tira a liquidez do anterior, faz a quebra do fundo. Então, ó lá, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão. Isso aqui também foi um retest. Olha, nesse fundo. O preço pode sim também dar um sinal aqui de... Se ele dá um sinal de venda aqui, eu pego nesse flip, tá? Se eu for estopado, ok. Se eu for estopado, eu tenho uma segunda tentativa aqui em cima. Para mim seguir o meu fluxo de baixa, tá? Para mim seguir na quebra desse fundo aqui, ó. Tá? Na quebra ou na captura desse fundo aqui. Então o que eu vou buscar essa semana é isso aqui, tá? Eu não vou considerar uma venda aqui. Eu vou considerar uma venda até mesmo para fazer um swing trade primeiro nesse flip. Nesse flip. Aqui. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais limpo. Nesse flip eu vou tentar uma venda. Ok? Tem ineficiência aqui também, tem tudo isso. Estou usando o que como liquidez? Esse break retest. Um topo de 4 horas. Já com o preço ele já fez, começou a fazer indução, né? E também tem uma extremidade, tá? Esse flip, importante falar que ele também é um retest. Então, caso ele seja estopado aqui, você tenta aqui em cima, tá? Então, fique esperto, só fique esperto. É válido você tentar fazer um swing trade aqui? Muito, tá? É muito válido. Eu, particularmente, vou tentar. Lembrando que isso aqui não é recomendação nem nada, tá? Tô passando uma visão do que eu vou esperar para essa semana, beleza? Então é isso aí pro euro, galera. Tá? Agora vamos lá para 15 minutos.
que você pode pensar? Cara, você pode... 15 minutos tá com fluxo de alta. Tá vendo? Fluxo de alta. Quebrou. Fluxo de alta. Então você pode sim buscar uma compra visando o consumo de liquidez. Da onde? Da onde? Desse topo aqui de 4 horas. Você sabe que é um topo fraco. Tá? Você pode sim estar visando esse movimento aí. Ok? Faz a consumo. Cai. Um movimento bem bonito, né? Você pode estar buscando compras aqui assim. Então que seria interessante, né? Se o preço nascesse aqui, consumisse esse fundo, segurasse aqui nesse fundo aqui 15 minutos. Dessa quebra. Será bem interessante, né? Então é isso aí, galera. Eu vou estar buscando aí para essa semana no euro, tá? Eu não acredito que ele vá fazer iniciar uma correção agora de todo esse movimento de queda aí. Tá? Para mim, para ele fazer essa correção aí, ele precisaria consumir essa mínima aqui, tá? Até porque nós tivemos aí 2 semanas aí bem forte, né? Agora, ó, semana passada é um movimento muito forte. Agora, nessa semana que a compra apareceu, né? Observa, semana passada queda livre. Essa semana aqui que a compra deu uma carinha, né? Lá embaixo. Tá lá embaixo. Ele fechou essa agora que... Então, por que ele não fazer simplesmente esse movimento aqui, depois de ver, fechar aqui, né? Então é isso que eu vou estar buscando, fechou? Fica de dica aí, espero que tenham gostado. E que nem eu falei, tá? Não siga o que eu tô falando, tá? Isso que eu tô falando é o que eu vou fazer, tá? Serve aí como um estudo para você. Se você for executar alguma ordem, executa como com o contexto que você criou, tá? Não se baseia pelo que os outros falam, não. Eu era muito assim, eu estudava, e ficava levando muito em consideração a operação e análise dos outros. É que eu perdia muita operação boa, tomava muito stop na ideia dos outros, seguindo a operação dos outros. E eu parei, sigo, faço o que eu acredito, erro também, tá? Tomo stop. Mês passado tive um erro muito grave e eu fiquei insistindo em carregar a swing trade aqui nesse topo aqui. Aqui eu não tentei, aqui insistindo na venda, tá? E era uma indução muito, entre aspas, clara, né? Esse topo aqui. Mas como eu falei, cara, a gente erra, né? A gente erra também. Fechou, pessoal? Olha como tá bem claro, né? Esse reteste nesse topo, né? Ó. Por que não ele fazer isso aqui? Quem sabe até capturar esse fundo. Lá no semanal ele falhou, né? Esse fundo falhou em quebrar esse topo. Por que não? Certo? Fechou? Mas aí para o micro, fica isso aí. Tô de olho aí nessa, usando aqui D4 horas. Um abraço, até o próximo vídeo. E deixe aí nos comentários o que você achou. Fechou? Falou!